Masnon Construções. Fornecemos material para confirragem. Fazemos a confirragem em respectivo betão. Garantimos transporte, homens habilidosos e betoneira para flexibilidade do processo. Masnon Service. Deixe-nos dar um toque no seu edifício. Afinal, quem é mestre de cerimônia? Ele é o porta-voz do anfitrião ou da instituição que o contratar para o evento. Ele é a autoridade discreta, isto é, ele deve brilhar para que o evento brilhe, mas claro, sem roubar o protagonismo do anfitrião. É o fio condutor, isto é a pessoa que dá sentido à transição entre uma etapa a outra. O mestre de cerimônias, ele é o termômetro do evento. Quer aprender mais dicas? Então inscreva-se agora no treinamento híbrido e intensivo e torne-se um MC profissionalmente reconhecido e comece a faturar. Masnon Acomodação. Oferecemos hospedagem na Praia do Pilene, um lugar tranquilo para a sua temporada. Quartos climatizados, TV, geleira e água quente. Visite-nos. Masnon Acomodação. Estamos no bairro do aeroporto. Faça já a sua reserva pelo número 8724 87 230. Masnon Acomodação. Um aconchego fora de casa. Querido Pai, te damos graças, Senhor, por este dia maravilhoso. Papá do céu, eis-nos aqui, Senhor, ajuntado por um propósito, que é falar, Senhor, do teu reino. Encha-nos, Senhor, da tua graça e manifesta, Senhor, a sua vontade no hoje. Encha-nos, Senhor, de sabedoria, pois, Senhor, não somos dignos de falar da sua palavra sem que tenhamos sabedoria. Papá do céu, aquela pessoa que nos assiste também, papá, possa, Senhor, lhe visitar pelo teu Santo Espírito. Nós oramos, entregamos, Senhor, este dia, entregamos, Senhor, este programa, no poderoso nome do Senhor Jesus, oramos. Amém, amém. Amém, amém. Muito obrigado pela oração, amado Jorge. Amém. Desde já, saúdo ao caro internauta que está ligado a partir do Facebook e também YouTube, porque estamos a transmitir em direto e também em simultâneo nestas plataformas. Desde já, quero pedir, não é, com toda a humildade, para que siga-nos, subscreva-se no nosso canal do WhatsApp, não é? O link você pode encontrar aqui na bio. Então, o convite também mais pessoas para entrarem ali no canal. Nós temos espaço de publicidade aqui no podcast João 8:32. Você que tem um evento, um anúncio, uma empresa, um serviço e queira que essa empresa seja conhecida pelas plataformas digitais, pode entrar em contato, não é, com a nossa comercial para que este negócio de facto seja efetivado. Através do 84-128-6266 é o WhatsApp, interage com a nossa comercial. 8666-84-300 também pode ligar e falar com a nossa equipe e dizer como é que quer que esse negócio seja feito, não é? Esse evento seja anunciado aqui. Nós fazemos também cartazes, flyers, vídeos publicitários para
vários fins. Então, pode também ligar através deste número e negócio fechado, sabes como é que é? Também fazemos coberturas, vídeos e fotografias de casamentos, lobolos e outras cerimônias. Fazemos transmissões ao vivo em diversas plataformas, pelo Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, né? Zoom, de cultos, avivamentos, cruzadas, conferências, seminários, simpósios e outros eventos que você queira organizar. Então ligue para nós, garanta que seu evento tenha uma comunicação eficaz, tenha um registro que vai eternizar aquele acontecimento. Senhoras e senhores, hoje temos também um tema muito, mas muito interessante. Este tema de hoje, meu Deus, não é? É porque geralmente as pessoas têm confundido, não é? Pecado, não é? Transgressão e também iniquidade. Confundem essas coisas. Algumas pessoas pensam que é a mesma coisa, não é? Mas na verdade hoje vamos descobrir que não é a mesma coisa, né? E a diferença. E essa diferença hoje será esclarecida, será elucidada pelo meu amado e amigo Jorge Daniel, ele que é líder de uma congregação. Então, nada mais, nada menos, senhoras e senhores, que saudar este homem de Deus. Seja bem-vindo, amado Jorge. Muito obrigado. Me sinto em casa, é a segunda vez eu estar aqui presente e quero aproveitar neste momento saudar a todos os telespectadores, aqueles que estão lá em casa, que nos acompanham e aqueles que são fiéis a este canal, porque na verdade nós temos contemplado essas maravilhas, temos tido informações locais, informações valorativas. Portanto, eu saúdo a todos no poderoso nome do Senhor Jesus, misericórdia e graça do Senhor. Muito canimambo. E como é que tem sido o ministério? Uau! Falar do ministério é falar realmente de uma grande bênção. O Senhor nos tem abençoado como deve ser. Estamos mesmo a crescer a cada dia que passa. O Senhor tem sido fiel para cumprir o seu propósito, assim como Abacuque dizia: renova, Senhor, a sua obra, não é? No meio do seu povo eu tenho visto mesmo esse renovo que o Senhor nos tem dado, tem nos impactado tudo para a graça, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Amado Jorge, o que pensou quando recebeu este convite para falar desta temática? Qual é a primeira ideia que lhe surgiu? Bem, para ser sincero, é um tema muito desafiador, na verdade, e que a mim mesmo me submeteu a um estudo profundo para compreender mesmo com maior exatidão e para poder trazer aqui um subsídio, não é? Que possa, no entanto, acomodar a apreciação das pessoas que nos acompanham desse lado de casa. Muito bem, então vamos à temática de hoje. A questão que eu vou fazer é uma questão provocativa, né? Correto. Existe ou não diferença entre pecado, transgressão e iniquidade? Bem, de uma forma resumida, os próprios termos são diferentes. Exato. Então isso nos submete a compreendermos que apesar da relação desses termos, existe cá uma diferença entre eles. Ok, tudo bem. Então qual seria a diferença? Bem, partiríamos de uma leitura, não é, no livro de Salmos, capítulo de número 51, versículo 1. Não sei se tem... Eu estou a vir de serviço, não trago aqui a minha Bíblia. Não, pode nos ajudar aí. Sim. Abrir aqui. Exatamente. Mas vamos estar a comentar enquanto bem, a tecnologia ali nos exatamente. ajuda. Então, quando nós compreendemos pecado, pecado é o erro do alvo, não é?
nós erramos o alvo na medida em que temos direção. Praticamente, o pecado é toda ação que o homem perpetua fora do alvo que é a vontade de Deus. Certamente que se alguém faz o que está fora dos parâmetros definidos por Deus, essa pessoa está a cair em pecado, porque está fora do alvo que o Senhor nos coloca. Então, quando nós refletimos sobre a transgressão, Salmos 51, versículo 1. Vamos abrir aqui. Vamos abrir, sim. 51, versículo 1. Exatamente. Então, vamos lá. O 51. Tudo bem. Então, o verso número 1. Ok. Compadece-te de mim, ó Deus, Amém. segundo a tua benignidade Oh, Jesus. e segundo a multidão das tuas Oh, misericórdias. Jesus. Apaga as minhas transgressões. Uau. Continuamos. Uau. Podemos parar por aí. Para Vamos refletir tentar aqui. refletir aqui nas transgressões. Já tínhamos falado do pecado. E certamente nós queríamos falar das transgressões. Bem, as transgressões, quando se fala de transgressão, nós estamos a falar, portanto, daquilo que é o desvio do padrão dentro, não é, de certos parâmetros. Por isso o salmista, ele fala, ele pede a Deus, ele reconhece diante de Deus as transgressões por ele cometido. Ele transgrediu porque conhecia a palavra. Agora, o pecado, se nós formos a falar do pecado, o pecado podemos colocar numa dimensão mais ampla, não é? O pecado se encontra que vai incubando a transgressão e a iniquidade. Mas, porém, a transgressão é a pessoa estar fora da palavra que é a orientação. Ao passo que, quando se fala de iniquidade, né? Depois vamos ler iniquidade. Iniquidade tem a ver com a forma como nós pensamos antes de cometermos o que é a transgressão. Automaticamente a transgressão já tem a ver com o aspecto mais psicológico, o aspecto mais interno. Vamos supor a iniquidade. A iniquidade tem a ver com os aspectos mais internos, internalizados. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto aqui. Eu vi uma camisa na loja. A uma dada altura eu vou para minha casa. Quando eu durmo, não é? Eu trago projeções daquela camisa. Usei aquela camisa. No dia seguinte, o que é que eu faço? Por não ter dinheiro para comprar, já vou roubar, já estou a transgredir. Mas partiu tudo isso de iniquidade. Então, a iniquidade vai formando em nós alguns aspectos internos. E esses aspectos nos conduzem para transgredirmos. E logo, ao transgredirmos, já pecamos contra Deus. Então, existe essa relação. Mas também disseste que, não sei se ainda vais fazer uma analogia sobre... Sim, mas podemos. Muito bem. Continuamos com a leitura? Podemos. A analogia. Podemos a leitura. A leitura. Tudo bem. O verso 2 diz o seguinte, o verso número 2. O verso número 2 diz: lava-me completamente da minha iniquidade. Yes. E purifica-me do meu pecado. E veja só a dimensão. Se o salmista, ele sabia que o que precisava ele ser lavado. Com 2 versículos nós já temos a transgressão. Já temos a transgressão, exatamente. E o pecado. Veja só. O salmista, o que me chama a atenção. Olha aqui, eu estou interessante aqui. Aí no verso 1 diz que apaga as minhas transgressões. Porque já estão reveladas as transgressões. Depois, aí no verso 2 diz: lava-me completamente da minha iniquidade. E vejamos só aqui uma coisa tão interessante e tão profunda.
O salmista Davi, ele tem um entendimento de que o que precisa ser lavado nele não é a transgressão, por mais que ele tenha transgredido. É a iniquidade, porque a iniquidade é que lhe leva... As transgressões devem ser apagadas. Sim, devem ser. E quando as transgressões elas são apagadas, automaticamente não há espaço para a transgressão e não há nenhum espaçozito para o pecado. My God. Senhoras e senhores, esse tema está interessante. Por favor, Muito vamos lá interessante. entrar no Facebook aí, no YouTube da Mais Non. Vamos lá entrar no Facebook e no YouTube da Mais Non. Vamos comentar, vamos compartilhar esta live, porque o homem de Deus está preparadíssimo para nos trazer aqui todo o conhecimento possível aí. Quero ver depois comentários. Temos alguns comentários, mas vamos ler. Vamos aproveitar a analogia desses versículos que o homem de Deus nos traz aqui. Vamos lá. Depois o Davi diz: purifica-me do meu pecado. Yes, Lord. Muito profundo. Yeah. Muito profundo. E ele, o salmista Davi, ele compreende isto. O que lhe leva ao pecado não é a transgressão, é a iniquidade. Então, ele estando limpo da iniquidade, que é a forma como nós pensamos. Porque o pecado de A Davi, iniquidade tem Sim. a ver com o pensamento. com o pensamento, antes de nós começarmos a aplicar. O Davi, na medida em que ele imaginava a esposa de Urias, não é? Yeah. Ele era antes de transgredir, porque nada ele tivera feito, apenas ele desejou, é um desejo interno que ele tinha, não é? E por conta desse desejo interno que ele tinha, lhe conduziu para ele criar já um plano. Yeah. E um plano ser executado, ao ponto de se deixar Urias sozinho, para ele ser morto, para Davi ficar com a esposa de Urias. Então aí já era a própria transgressão, mas que partiu da iniquidade. Oh, Jesus. Senhoras e senhores, minhas caras, meus caros, o podcast está super interessante hoje. Ai, ai, ai. Vamos lá compartilhar esta live para que mais irmãos tenham a graça. Muito obrigado, Januário Visionário, não é? Ligado de Patrícia, muito canimambo. Laura Nhapanga, né? Também diz ligado, muito canimambo, Laura. Esther Paulo Citoy, Mr. Capa Capa. Oh, Capa Jesus. Capa, Mr. Capa Capa. My Tá God. mandando a ala ali, né? Amém. Elisa João Costa, amém. Paulo Bila, muito forte mesmo. Vamos continuar, não é? Analisando. Eu vou ler aqui, não sei se me permite. Não, meu esteja à caro. vontade, esteja à O vontade. verso número 3 diz: pois eu conheço as minhas Transgressões. Uma coisa tão e o meu profunda pecado está sempre diante. de mim. Ai, 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 ai. Isso é tão profundo, meu Deus. Veja só, eu explicava anteriormente que é mais fácil nós compreendermos as nossas transgressões quando temos a palavra. Vamos associar já e estes versículos estamos a ler, não é? Com Salmos 119, versículo 11 e 12. Vamos associar para vermos uma coisa tão firme. 119, sim. Versículo 11 e 12. Oh, Jesus. 19, versículo 11 e 12. verso 11 e 12. Sim. Assim diz a palavra de Deus, em Salmos 119, verso 11. Ok. Guardo no meu coração as tuas palavras Yes, Lord. para não pecar contra ti. Contra ti. Agora, se nós queremos Yeah. criar aqui uma espécie de uma correlação com os textos que nós lemos, de Salmos 51, versículo Exatamente. 1 até 3, o salmista diz que ele conhece, no versículo 3, as transgressões que ele cometeu. Agora, ele conhece como as transgressões? Ele conhece as transgressões por intermédio da palavra que ele tem.
Porque ele, quando repara no espelho, a palavra que ele tem e a atitude que ele tomou, logo lhe leva a acreditar que ele realmente pecou, não é? Então, para que a pessoa não caia na iniquidade, porque primeiro, a primeira fase é iniquidade. Antes de nós transgredirmos, os pensamentos, as emoções, os desejos todos estão no pensamento. A nossa mente começa a trazer respostas, começa a trazer atrativos para que nós possamos fazer uma certa ação. Então, se nós guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração, o que vai acontecer é que a mesma palavra vai nos fazer conhecer a iniquidade. Ao mesmo tempo, nós vamos conhecer as nossas transgressões. Amém. E isso vai nos levar num posicionamento de nós compreendermos que podemos ter a palavra guardada, mas a palavra serve por si só como vetor. Quando nós queremos cair, a palavra nos alerta. Olha, tu não podes. Por isso, várias vezes, conhecemos sim as proibições. Nós não podemos nos submeter porque a palavra já fala. Daí que não podemos conhecer a iniquidade, a transgressão, o pecado, sem conhecermos também o arrependimento. Porque Davi, ele no Salmo 51, ele se arrepende. Ele se arrepende porque desde cedo, a cultura deles, desde cedo a criança é instruída no caminho que deve andar, Provérbios 22, versículo 6. Para não se desviar. Então ele tinha a palavra dentro dele, ele sabe, eu transgredi, eu pulei a cerca, eu deixei a palavra e eu pulei para o outro lado. E basicamente isso é que me cobra dentro de mim. My God. Já é uma reflexão profunda sobre a atitude que ele teve com relação à palavra que ele tem. Ai, tá forte isso. Oh, Jesus. My God. Vamos lá ouvir aqui, ou ler aqui, não é? O comentário. Arlinda Supelo, não é? Arlinda Supelo. Diz, revela meu marido. Uau! A esposa está acompanhando aqui Uau! o podcast. Muito obrigado, cunhada. Uau! Continua aí acompanhando seu marido, isso é bom. Hermelindo Francisco, ligado a partir do Bairro Novo, muito carnimambo, Hermelindo. Sheila Elisa Costa Malad, boa noite, ligado. Né? Essa está em Maputo, só não escreveu aqui, né? Ricardo Manique, muito profundo. É profundo. Vamos lá ler, por exemplo, o verso 12. Né? Ainda no capítulo 119. Amém. Né? Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Uau! Yeah. E isso é tão profundo, por quê? Porque nós, quando temos a palavra dentro de nós, a palavra nós temos que guardar no nosso coração. Essa palavra que vai nos tornar firmes para não pecarmos contra o Senhor. Então, o Davi disse: sim, guardo no meu coração as tuas palavras. Para não pecar contra. Exatamente. Então, o grande segredo aqui que devemos referenciar, amém, é guardar a palavra de Deus no coração. Não há nenhuma negociação. Não que às vezes não vai buzinar a iniquidade em nós, mas pela palavra nós vamos repreender. Vamos repreender a iniquidade. Porque a iniquidade é a primeira fórmula que vai nos levar à transgressão. E automaticamente nós vamos nos repreender dentro de nós. E Davi, ele já tinha provado os 3 processos acontecerem de uma única vez. Ele primeiro apreciou a esposa de Urias. Exato. Ele pecou, mas o pecado ia se chamar no seu diminutivo de iniquidade. Quando ele já manda os seus soldados para deixarem Urias em emboscada, era um plano. Um plano macabro. Exatamente, um plano de maldade. E quando ele efetivou esse plano, Davi estava diante de uma transgressão. Porque ele sabe, não matar, mas ele já matou. Não matou quando pensou, não é? Era iniquidade. Mas quando ele já executa o plano, já transgrediu
já saiu dos eixos. Porque a palavra de Deus já diz, não matares. Mas ele matou. E por ter matado já, a palavra de Deus é que já lhe conduz ao pecado. E eu quero falar uma coisa muito profunda que Deus está a revelar. Meus uma coisa internautas, muito vamos lá prestar profunda. atenção, o homem de Deus vai entregar daqui a pouco, não é? Mira Mandate, amém. Não é? Ricardo Manique revela, Mr. KK. Mr. KK vai revelar daqui a pouco. Senhoras e senhores, sigam-nos no Facebook, no Instagram, no TikTok. Hoje estamos a falar da falha ao hábito, não é? Na perspectiva de pecado, transgressão e iniquidade. O Amém. Mr. KK está aqui, está a entregar. Senhoras e senhores, registra a diferença. Amém. Aqui. Amém. A Bíblia está clarificando tudo. Glórias a Deus. Quero acreditar que até o fim do programa você já não vai ter dúvida do que é pecado, como é que se aplica o pecado, o que é transgressão, o homem de Deus já explicou, iniquidade, o homem de Deus também já explicou, e a Bíblia também aqui está explicando claramente. Homem de Deus, vamos a isso, revela o que os internautas devem saber agora. Louvado seja Deus. Bem, eu estava a comparar o pecado para algumas pessoas que não guardam a palavra, dificilmente notam que estão em pecado. Porque o que faz com que a pessoa compreenda que está diante de um pecado é a palavra que tem guardado. Porque a pessoa precisa rever na sua mente se aquilo que praticou está de acordo com a palavra que guardou ou não. Por isso, se alguém não guarda a palavra, não saberá que está a pecar ou não. My God. Por isso, Deus. escuta, é tão profundo isto, porque eu estava a refletir muito sobre questões relacionadas à proliferação da prostituição nas igrejas, porque é algo que está a acontecer nos últimos dias. Satanás ele assaltou a igreja e as pessoas acabam normalizando o pecado. E se alguém normaliza o pecado, quer dizer que falta-lhe a palavra que lhe cobra que pecou. Davi, ele só sentiu que pecou porque tinha a palavra. Amém. Ele só pulou a cerca, porque pecado é você estar fora daquilo que são os parâmetros estabelecidos por Deus. Exatamente. O pecado é você não fazer segundo a vontade de Deus. O pecado é você ferir o coração de Deus. E se você não tiver Deus, não saberá que está lá a ferir. Ei, ai, God, que é isso, homem de Deus? Se não tiver a palavra, você vai pecar, não está, nem vai ter consciência de que está ferindo. E quero explicar uma coisa tão profunda. Alguém que não tem a palavra não passa por esses pequenos processos. Vamos falar um pouco de iniquidade. Exatamente. Ainda que essa pessoa projete, a sua projeção não tem a palavra. E essa pessoa não está a transgredir nada, porque não tem também a palavra. Mas essa pessoa está a pecar mesmo assim. My God. Senhoras e senhores, nós queremos fazer um breve intervalo aqui, mas voltamos. Podcast 2 está quente. Volto para ler comentários aqui, temos novos comentários. Volto, e o homem de Deus também vai deixar mais revelações sobre esta temática de hoje. Por favor, não desligue aí os dados, fique conectado, voltamos daqui a pouco. Masnor Acomodação. Oferecemos hospedagem na Praia do Pilene, um lugar tranquilo para a sua temporada. Quartos climatizados, TV, geleira e água quente. Visite-nos. Masnor Acomodação. Estamos no bairro do aeroporto. Faça já a sua reserva pelo número 8724 87 230. Masnor Acomodação. Um aconchego fora de casa.
maneira. Ele é o porta-voz do anfitrião ou da instituição que o contrataram para o evento. Ele é a autoridade discreta, isto é, ele deve brilhar para que o evento brilhe, mas claro, sem roubar o protagonismo do anfitrião. Masnon Construções. Fornecemos material para confirragem. Fazemos a confirragem e o respectivo betão. Garantimos transporte. Homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Masnon Service. Deixe-nos dar um toque no seu edifício. Masnon Construções. Fornecemos material para confirragem. Fazemos a confirragem e o respectivo betão. Garantimos transporte. Homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Masnon Service. Deixe-nos dar um toque no seu edifício. Masnon Acomodação. Oferecemos hospedagem na Praia do Pilene, um lugar tranquilo para a sua temporada. Quartos climatizados, TV, geleira e água quente. Visite-nos. Masnon Acomodação. Estamos no bairro do aeroporto. Faça já a sua reserva pelo número 8724 87 230. Masnon Acomodação. Um aconchego fora de casa. Estamos de volta nesta segunda e última parte do podcast João 8:32, um tema super interessante. Ai, ai, ai. Hoje o homem de Deus está clarificando de forma mais completa possível, mais básica possível, a diferença entre o pecado, transgressão e a iniquidade. Homem de Deus, vamos lá. Davi, ele tinha a palavra. Amém. Amém. Mas Davi, por causa da iniquidade, ele comete o pecado. Yes, Lord. Comete um homicídio. E neste homicídio, ele esconde. Até que aparece o homem de Deus e lhe faz entender, olha, o pecado que você cometeu não está oculto. Deus sabe desse pecado. Amém. Fundo. Hoje em dia, como é que tem sido? Depois estava já a falar aqui do pecado da prostituição. Relacione este pecado da prostituição hoje em dia com o pecado de Davi. Bem, primeiro falando especificamente de Davi, o que acontece é que a iniquidade esconde a palavra dentro de nós. Não que Davi não tinha a palavra guardada, mas teve a ruptura da própria palavra quando este começa a cair nos seus deleites da carne. Iniquidade está mais ligada aos deleites da carne, a projeção que nós fizemos quando nós estamos a preparar para chegarmos até aquilo que não agrada a Deus. Então, Davi, ele cai, ele se sujeita e faz o que? A transgressão. Então, quer dizer que a iniquidade vem fechar você de compreender, ter um entendimento pleno de que isto que estou a fazer é errado. Por isso Davi fez coisa errada, mas mesmo assim persistiu fazendo, porque ele parecia na altura que aquela palavra que ele tinha dentro dele de não matares, aquela palavra já tinha sido apagada. Omitida. Exatamente, omitida. Então, por isso ele cai nesse erro. Então, quando ele cai no erro, ele teve que transgredir. Errando já é pecar.
E ele já cai já na fornicação, cai no homicídio. Então, basicamente, mesmo os homens de Deus que estão nos acompanhar, podem ser servos de Deus, podem ser servas de Deus. Por algum momento, quanto mais a intensidade da palavra que você guardou já começa a esfriar, os preceitos que o Senhor te ensinou já começam a perder credibilidade. Quer dizer que já entrou um espírito que está a levar à iniquidade. E a finalidade É um dos sinais. é um dos realmente. Então, existem sintomas espirituais da entrada de iniquidade na pessoa. Porque a iniquidade só serve para levar a pessoa à transgressão. E a transgressão leva a pessoa ao pecado. Há momento em que nós podemos... Primeiro começa a iniquidade. Exatamente. A iniquidade te leva à transgressão. Sim. E transgressão culmina com o pecado. Toda transgressão culmina no pecado. Agora, se nós termos a capacidade de discernir a palavra que é guardada, por isso eu disse que há pessoas que não estão a pecar sem saber. Há pessoas que nem chegam a um nível de transgressão porque não têm palavra. Está a transgredir por quê? Porque não tem a palavra dentro de si. Então, você não transgrediu por não ter a palavra. Só transgride aquele que tem a palavra. Não sei se está a compreender. Mas alguém... Sem a palavra não há transgressão. Sem a palavra não há transgressão. Diz que guardei no meu coração. A sua palavra. É isso. Não, se nós temos a palavra guardada, é a palavra que vai falar aquilo que o Senhor Jesus falou. O Espírito, não é? O Espírito que eu irei deliberar sobre vós irá vos fazer lembrar de toda a verdade. Qual é a verdade? Então, significa que quem perde a palavra não tem Espírito Não Santo. tem Espírito. Exatamente. Exatamente. Ainda, e é uma coisa que podemos abrir aqui um parênteses, não é? Há que você perder o Espírito Santo e não perder o dom. Mas como é que é isso? Algumas pessoas... O homem de Deus está a trazer outro assunto. Sim, Espírito Santo e não perder o dom. Vamos lá analisar questões relacionadas a Salomão. Salomão continuou sábio, mano. Não continuou sábio? Continuou. Mas o Espírito de Deus já era com ele? Não, quando ele começa a se envolver com mulheres, o Espírito de Deus já não era com ele. Mas a sabedoria continuava lá. Por isso, muitos homens de Deus queremos chamar a atenção. Você ainda pode profetizar, pode ainda pregar, pode libertar, pode curar. Mas o Espírito de Deus para si não está. Mas esses dons todos vão se manifestar. Então, praticamente, o Espírito Santo é aquele que vai, é o zelador da palavra de Deus. É o guardião da palavra que vai dizer: olha, Costa, isto não faça. Eu posso ainda cair na iniquidade, os meus pensamentos podem voar, mas volta o Espírito a falar comigo: Jorge, isso não faça. Então, se eu não consigo entender a palavra que o Espírito fala, porque o Espírito de Deus não vai falar a palavra falada, a palavra revelada. Vai me revelar que essa situação não é para si. Afasta-te disso. E eu posso já orar: Senhor, apaga iniquidades em mim. Porque eu não quero mais pensar nisso. Alguém que foi liberto, vamos supor, no espírito de bebê, diz: há momento em que quando o sol começa a bater, você imagina a tomar uma cervejinha, é o quê? É a iniquidade que está a chegar para te conduzir para o quê? Para a transgressão, para caíres no pecado. Não, importa que nós possamos ser pessoas, não é, com discernimento. Por isso muitas pessoas adoram a Deus, estão lá na igreja, mas ainda pecam, não conseguem deixar. Algumas pessoas fofocam, não conseguem deixar. Por quê? E destroem pessoas. Destroem pessoas, destroem vidas. Querem fazer a obra de e destroem a obra de Deus. Porque todas essas coisas, quando o Satanás ele começa já a buzinar, ele sabe como entrar em nós, em forma do quê? De pensamentos. Uma coisa que um dia eu expliquei aos meus filhos na fé é:
Satanás não tem a capacidade de atormentar o nosso coração. Satanás tem a capacidade, não tem nenhuma, mas ele tem a capacidade de atormentar a nossa mente. Por isso a iniquidade não vem do coração, vem da mente. E a palavra Fica no coração. Então, quando a iniquidade começa a buzinar na mente, o coração começa a falar: No, you don't make it. No, stop it. Oh my God! Senhoras e senhores, o podcast está muito fire hoje. Naftali Gideano, escudo muito forte. E um abraço ao meu líder Jorge, e mais conhecido por Mindex, grande homem de Deus. Amen. Mr. KK. Oh my God bless you and your family. Thank you, Muito man of God. obrigado, Naftal, né? No ano passado também esteve aqui no nosso Grande podcast, homem de Deus. né? Não esquecer ao ilustre Costa. Oh, muito carnaval. Também, afinal, sou saudade daqui. E a realização. E o meu filho, Câmara Bruno. Hoje não está aqui. Seu filho não está aqui hoje. Mas um forte abraço ao Bruno aí. Neuza Wamus diz: fala, meu pai, né? É forte. Esther Paulo Citoide revela tudo, pai. Ai. Ricardo Manique explodiu. Ainda colocou fogo aí. Uau! Sheila Elisa Costa Malat, louvado seja Deus, muito forte. Muita verdade revelada aqui. Amém. Programa muito quente, muito canimambo. Sheila Elisa Costa Malat diz: avante, evangelho. Neuza volta, diz: é fundo, God. Muito canimambo. Yunat Valoi fala tudo, meu pai, né? Ainda escreve Mr. Capa. Famoso esse homem de Deus. Então, my God. Que ensinamentos, meu Deus, escreve Paulo Citoi, não é? Bom, são muitos comentários. A sua palavra, Senhor, eu guardarei no meu coração. Amém. E praticarei, pois ela é a lâmpada para meus pés e luz para os meus caminhos. Escreve Yunat Valoi. Yeah. Paulo Bila diz que isso requer isso quer replay. Uau! Ainda nem terminou, o Paulo já está a pedir replay. My God. Homem de Deus. Amém. Epa, a conversa está super interessante, mas o tempo também já nos foge. Amém. Vamos lá. Já havia dado aqui alguns sintomas, mas quais são os outros sintomas da iniquidade, da transgressão e do pecado? Para que o caro internauta possa analisar e perceber, porque se calhar alguns agora estão na iniquidade. Alguns já estão na transgressão. Os outros já estão mergulhados em pecado. Primeiro, quais são os outros sinais? Já mencionou alguns aqui, mas quais são os outros sinais, para depois falarmos do que devemos fazer para não entrar na iniquidade, transgressão e terminarmos em pecado. Amém. Louvado seja Deus. Uma vez sou psicólogo também. Vou querer trazer aqui uma reflexão sobre os nossos hábitos durante o dia. Os nossos hábitos durante o dia são, na sua maior, contribuem grandemente para que nós possamos cair na iniquidade, visto que se nós não alimentamos o nosso ser interior com a palavra de Deus, automaticamente o mundo exterior vai nos sustentar de hábitos que nós vimos, tocamos, cheiramos e ao mesmo tempo apalpamos. Então, os 5 sentidos que nós temos precisam ser guardados da iniquidade. Nós temos que orar para que os nossos 5 sentidos não possam estar mergulhados na iniquidade. Então, os nossos 5 sentidos, por exemplo, estamos a falar de olfato, visão, tato. Esses são veículos, são vetores principais. A iniquidade. São vetores principais para que possamos cair mesmo na iniquidade. Então, se nós conseguirmos guardar-nos
por exemplo, as novelas. Costumam dizer que assistir novela é pecado. Mas assistir novela... É ou não é pecado? Esclarece isso, homem de Deus. Assistir novela, algumas pessoas dizem que é pecado. Mas para mim, eu tenho uma visão diferenciada. Eu direi que assistir novela é uma porta para que a pessoa caia na iniquidade. Então, é uma porta. Sim, é uma porta. Por quê? A novela trabalha a psique humana. A novela vai trabalhando o quê? A nossa mente. Exatamente. O que está mais ligado à nossa mente no pecado é a iniquidade. Então, é uma porta que vai se abrindo, porque nós já assistimos novela toda hora. Então, a nossa mente acaba acumulando experiências que nós vemos, aquilo tudo que nós assistimos. E durante o dia ou durante a noite, algumas pessoas até sonham com pessoas da novela, sonham o que acontece na novela. Aí quer dizer que é uma reprodução do conhecimento apreendido no meio. E o homem de Deus falou aqui que o Satanás não tem permissão, não tem autoridade, autonomia para entrar no nosso coração. Never. Mas influenciar na Amém. E estás a dizer agora que a novela visa influenciar a mente. Exatamente. O estado psíquico. E não. A novela é um vetor que vai levar o que a pessoa ao pecado. Quando essa pessoa já estiver a reproduzir, porque a Bíblia nos ensina, por exemplo, algumas mulheres acabam apreciando até homens nas novelas. Homens acabam se identificando com personagens dentro da novela. Algumas pessoas até sonham em manter relações sexuais com algumas pessoas da novela. Mente. Mente. Então quer dizer que a porta está aberta. E quando a porta está aberta, Satanás é aquele que já começa a trazer as suas projeções. Porque nós temos as nossas projeções do dia e Satanás tem também as projeções para nós durante o dia. Então, se nós não vigiarmos, por isso, novela. Nós, como seres humanos, temos nossas projeções durante o dia. Exatamente. Ao mesmo tempo, Satanás também está trabalhando. Assim como também Deus tem também as suas projeções para nós durante o dia. Então, para nós sabermos isso, precisamos discernir. Sem a capacidade de discernir, não vamos saber o que proceder. Por isso, a novela, não é? A consequência da novela é que é pecado. O que você faz depois de assistir novela? Algumas crianças acabam se relacionando, mas não é a novela que está lhes a fazer relacionar, é consequência de assistir a novela, que já é o que é a transgressão. A consequência é a transgressão, que faz com que a pessoa saia dos caris. E quando a pessoa sai dos caris, automaticamente a pessoa já fez o que? Já pecou. Já pecou. Então, importa muito que nós possamos nos guardar, possamos discernir o que nós tocamos, o que nós vemos, que tipo de conversa nós temos. Porque são veículos que Satanás vai usar para poder nos levar nós a manifestarmos um determinado comportamento que está fora dos parâmetros estabelecidos por Deus. Por isso Deus, quando levanta Josué, a Bíblia fala uma coisa tão importante. Deus disse a Josué: tenha o cuidado. Veja só, por que ter o cuidado, Josué? Tenha o cuidado de fazer conforme está escrito nesta palavra. E medita nela de dia e de noite. Não te desvia nem para a esquerda nem para a direita. Escuta isso. Quando nós nos enchemos da palavra de Deus, porque as pessoas estão cheias de palavra de Deus, mas não estão cheias da palavra do Espírito de Deus. Oh my God. Cheias da palavra de Deus, mas não estão cheias da palavra de Deus. Ok. Isso, homem de Deus. Isto quer dizer, eu posso ler a Bíblia do jeito como eu leio um certo livro científico. E eu posso ter uma capacidade, não é? Uma capacidade cognitiva de memorizar, não é? Os conteúdos que lá existem. Posso ter a capacidade interpretativa da palavra, não é? Mas faltando o Espírito de Deus, porque quando o Espírito de Deus estiver em mim, automaticamente a palavra, ela é que vai conduzir a mim, não eu vou conduzir a palavra. Ai, ai, ai. Então, algumas pessoas...
nós já passaremos a ser conduzidos pela palavra. Sim, aí sim já é Espírito de Deus a nos conduzir em toda a verdade de Deus. É por isso que Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Exatamente, Mandarei um o Espírito Santo. que vai vos lembrar tudo My que vos God. ensinei. Exatamente, Espírito Consolador. exatamente. Então, nós podemos compreender claramente que existe capacidade existem faculdades de memória que o homem tem de memorizar e reproduzir. Mas existe a capacidade do Espírito falar na palavra. Quando é o Espírito a falar na palavra, o homem não se desvia da palavra. Porque a palavra é Espírito. Então, se a palavra é Espírito, se nós estamos nela, não vamos nos desviar. Por isso, para mim, ainda que alguém profetize, ainda que alguém pregue, mas se a palavra de Deus não cria impacto na mudança dessa pessoa, para mim, a pessoa prega, mas a palavra que a pessoa prega não tem espírito, não pode me vivificar. Daí que em alguns momentos, homem de Deus, é normal alguém estar a pregar e estar a pregar tão bem. Exato. E nós estamos ali a aplaudir, mas estamos a sair do culto, a palavra saiu de nós, não é você que é culpado. O culpado é a pessoa que transmitiu a mensagem, porque a mensagem não é só trazer, a mensagem tem que ter o Espírito, aquele que vai nos fazer lembrar. Não, são essas verdades que nós precisamos compreender, Exato. discernindo a palavra. Então nós precisamos mesmo Espírito Santo. Espírito Santo. Yeah. Se o Espírito Santo estiver, vai dizer: amigo, este não é o teu caminho. Quando a iniquidade chegar, bater a porta, o Espírito Santo vai dizer: te desperto, toma cuidado, levanta. Ora, há libertações, homem de Deus, que partem de nós mesmos. Não. Há pessoas que precisam compreender coisas espirituais. Yeah. Quero falar aqui uma coisa. Uma experiência que eu tive. Por causa desse tema. Num belo dia, eu sentado, na minha mente, eu me vi em casa da minha mãe. Estou em casa da minha mãe, de repente saio do quarto dela, parecia tipo eu saía vamos supor, do banheiro, assim, não é? E me vi também a conduzir carro da minha irmã. Homem de Deus, o Espírito de Deus me chamou a atenção. Jorge, desperta, há uma negociação aqui. Satanás quer fazer uma coisa para tu ficares com essas coisas. Se tu aceitares agora, vou levar elas. Homem de Deus, eu orei, eu disse: em nome de Jesus, Senhor, liberta-me deste pensamento. Só isso. Uma visão, homem de Deus. Em visão fui levado. Então, quando eu orei, sucede que na mesma semana minha irmã e minha mãe tinham uma viagem a Maputo. Quando regressavam de Maputo, naquela ponte lá, naquela zona baixa de Incoloá, naquelas bandas, de repente apareceu um caminhão, acendeu as luzes. Minha irmã disse que não sabe como escaparam, mas Deus me falou: se eu tivesse aceito, quem ia ficar com as coisas seria eu. Nesse momento eu estaria a ser usado pela iniquidade. Mas eu tive discernimento. Então, existem negociações no mundo do espírito que provém da iniquidade. E se nós não discernimos isso, acabamos aceitando. A aceitação já vai causar a transgressão. Num belo dia, se calhar eu ia saber que por conta daquela negociação que houve, eu transgredi porque eu aceitei a proposta que não deveria aceitar. Quantas vezes aceitamos propostas que não devemos, por falta de discernimento? Acabamos transgredindo aquilo que é a vontade de Deus. Ai! Homem de Deus, Amém. o que fazermos para não cairmos na iniquidade, transgressão e pecado? Muito simples. Guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Como Davi já falou ali. Temos que guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Porque se nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, uma das coisas que nós vamos ter como benefício, né? Nós vamos ter a palavra disponível para nos socorrer no momento oportuno. Então, se nós temos a palavra, não há como, a palavra sempre falará conosco. Falará e vai nos guiar em toda a verdade.
Amém. Aí nós temos que conhecer a verdade. Yeah. E a verdade nos libertará. João 8:32. Considerações finais, homem de Deus, sobre esta temática. Uau! Eu quero alertar a igreja, não é? Quero alertar a igreja. Faço questão aqui de ler há uma mensagem aqui que o Senhor me inspirou hoje de madrugada enquanto eu ia trabalhar. Eu acho que este é o momento mesmo certo para que eu possa ler. Amém. Uau, 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 uau. O Senhor, Ele enchia-me e me levou em espírito e eu escrevi o seguinte: quem é o mais perigoso dentro da igreja? 1. Evangelista, pastor, profeta, apóstolo, mestre, bispo, não arrependido. 2. Obreiro, levita, conselheiro. Calma, homem de Deus. Não arrependido. Obreiros, levitas, conselheiros, não arrependidos. Yeah. Crente, Estão ali, não arrependido. É por isso que João pregava o arrependimento. Exatamente. Não há ninguém na Bíblia que pregou mais que João sobre o arrependimento. Exatamente, exatamente. Então, a maior parte das pessoas querem ver a manifestação da glória de Deus, mas não querem cair no arrependimento. Até visitantes, aqueles que vão nos visitar nas igrejas, esses são convidados ao arrependimento. Amém. A grande obra sacrificial de Carvalho exige em nós reflexão séria e o arrependimento. A falta de arrependimento. De novo, aceitar o arrependimento. Não há como. Muito sério. O assunto muito sério. É isso que nós precisamos. A falta de arrependimento nas igrejas é o principal fator de incubação do pecado. Por isso, será que ultimamente prega-se mais arrependimento como antigamente? Não. Eu diria que as nossas igrejas agora estão mais viradas para a prosperidade. Eu costumo dizer... Libertação e cura. Libertação e cura. Eu costumo dizer... todos nós vamos a Cristo porque temos um certo problema. Mas não devemos manter-nos em Cristo por conta dos nossos problemas. O que deve nos manter em Cristo são os problemas que Cristo resolveu por nós. E isso é que vai nos assentar e nos firmar nele. Então, as igrejas pregam mais prosperidade, cura, pregam mais até casamento, provisão de casamento. Mas tudo isso só virá quando nós compreendemos Mateus 6,33. Mas primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça. O resto das coisas vos serão acrescentadas. Esse é o segredo. Primeiro o reino de Deus. O reino de Deus. Se não buscar o reino de Deus, falhou. Exatamente. Agora, escrevi aqui só para terminar. Alguns vivem mudando das igrejas, acusando e blasfemando contra o Espírito Santo, pois vivem sem remorso do pecado. Irá mudar de igreja e jamais do caráter, pois exige arrependimento. De novo o arrependimento. Todo prostituto ou prostituta, feiticeiro ou feiticeira, vidente, fofoqueiro ou fofoqueira, idólatra, invejoso ou invejosa, ladrão, blasfemo, drogado, fornicadores, a voz profética convida essas pessoas ao arrependimento. Porque quem não se arrepende, brevemente cairá na sua própria desgraça. 2 de Crônicas 7, versículo 14. Muito forte. Então, eu convido a igreja para não habituarmos andarmos na rotina. Alguns homens de Deus até já se prostituem. Já é um sistema isso. É um modo de vida. É um modo de vida que ele tem com as próprias filhas. E uma das coisas que acontece, alguns até quando fazem essa prática têm mais unção no domingo para poderem profetizar, curar. Mas o que acontece é que essas pessoas, ainda que façam essas coisas, não herdarão no reino dos céus. Não lhes conhece. Então, nós precisamos nos arrepender para que o pecado não possa ter espaço. Um pecador arrependido, homem de Deus, esse te explica com A mais B que não pode mais voltar onde o Senhor lhe tirou. Essa é a razão de eu convidar a todos a refletirem. Se esforcem mais buscando a palavra do Senhor, porque a palavra, ela é suficiente.
é suficiente para moldar o nosso caráter. Então, fazendo isso, estaremos nós, não é, colocando as tais armaduras espirituais proferidas pela carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios 6, capítulo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então vamos a isso. Homem de Deus, Mr. Capa, líder Jorge. Uau, Foi faia hoje, né? uau. Deixa-me só conferir alguns comentários dos nossos internautas. Neuza Wamus volta a escrever. Não é para perceber isso carnalmente, porque vai te machucar, amado irmão ou amada irmã. Leva isso em mente espiritual. Amém. Laura Rosa Manjado escreve: muita revelação e verdade neste lugar. Muito fogo de glória. Ricardo Manique diz: revela mais, Mr. Capa. Esther Paulo fala, papá. Mira, Manjado, impactante. E ultimamente é muito raro falar do arrependimento. Ricardo Manique volta aqui e diz: raramente fala-se do arrependimento. Muito obrigado, Mr. KK, pelas revelações. Juvencio Ernesto não fica também atrás. Uma grande verdade. Quero agradecer a todos internautas que ficaram conectados aqui em direto pelo Facebook e também pelo YouTube, que estão comentando. Depois vamos comentar lá no YouTube. Acabamos desligando o telefone que está a controlar o YouTube, mas depois vamos fazer comentários também de acordo com os vossos pareceres e vossas eloquências. Agradecer, não é, ao homem de Deus, Mr. Capa, líder Jorge, pela presença e que Deus continue usando, e sempre que a gente fazer um convite, ele esteja pronto para nos ajudar a esclarecer as verdades bíblicas aqui. Beijinhos e abraços, amado irmão. Louvado seja Deus. Eu quero direcionar um beijo tão grande à minha esposa, a digníssima senhora, minha esposa, ela que está me a acompanhar e ela que tem me dado o suporte. Amém. Uau, é uma grande bênção na minha vida. Mandar um forte abraço aos meus filhos na fé, os meus filhos também na carne, porque são na fé. Louvado seja Deus. Que sempre têm apoiado a visão, que têm cooperado comigo no ministério. Louvar a Deus também pela vida dos meus padrinhos. O casal Mavaei, eles são meus padrinhos. Ele sugeriu aqui a sua vinda. Ele esteve aqui na semana passada. Exatamente, até pude acompanhar. É uma grande bênção aquele homem. Louvar a Deus também pela vida do meu pai na fé, o profeta general, profeta Asa, que está na beira. É uma grande bênção. Eu aprendo muito dele. Eu quero sempre aprender dele. E louvar a Deus pela vida de todos, vocês que nos assistem, internautas, vocês que acompanham, no entanto, este canal. Vamos fazer crescer, vamos fazer com que a glória de Deus seja notória por intermédio deste canal. Muito obrigado, Mr. Costa, meu colega, meu amado, que o Senhor possa lhe abençoar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Canimão. Bom, eu gosto, não preparo meus convidados aqui, mas sempre faço essa questão. Amém. Já estamos a terminar. A questão é: quem tu desejas ver nas próximas edições aqui do podcast João 8:32? Uau, muito bem. Eu ia sugerir mesmo um amigo meu, o profeta Shaika Kadosh. Ele já esteve aqui também. Já esteve aqui, né? Tudo bem? E também tenho um amigo bem nas proximidades, o pastor Noé. E são homens de Deus. Tudo bem. Faz um convite aí para o
pastor Noé e o profeta K2, não é? Dá aí sua câmera aí. Uau, 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 uau. Quero louvar a Deus primeiro pela vida dos homens de Deus, meus amigos, nessa caminhada. E eu quero vos convidar para fazerem parte deste nobre programa, para podermos elucidar verdades do reino, porque eu sei que fazem parte dessa embaixada. E que o convite está aberto e que Deus vai dar muita graça. Abraço. Amém. Muito carimambo, amado irmão, pela presença. Partilhar também essa bênção que Deus lhe deu, que é a sabedoria. Olha que a sabedoria vem de Deus. Aí podemos discutir como quiser, mas a sabedoria vem de... A inteligência você pode adquirir aí, estudando, lendo livro, investigar. Mas a sabedoria, papá, vem de Godala. Não vamos discutir isso. Ok, mas também temos essa câmera aqui, né? Para ajudar a garantir aí a segurança da sua casa ou do seu empreendimento, né? Você que tem uma loja, que tem um negócio e que precisa de controlar a distância, não tem problema. Você viaja muito, não, coloca essa câmera lâmpada, não é? Muito simples, funciona como lâmpada e também é câmera, né? Vai filmando todas as coisas, pode inserir cartão de memória aqui, vai gravando, mas também a distância tu podes controlar através do teu telefone, não é? E temos também esta aqui mais grandinha, né? O preço também é grandinho, né? Ok, esta aqui entra cartão de rede. Essa aqui funciona Wi-Fi. Precisa de um decoder, de um router para captar Wi-Fi. Esta aqui não. Esta aqui tu colocas cartão de uma das operadoras, a sua preferência. E onde estiveres, tu conectas, tu ficas conectado, porque terá internet aqui, acompanhas, pode girar a câmera 360 graus. Essa aqui tem duas câmeras, tem uma câmera fixa e tem esta aqui móvel. Então, também uma proposta, não é, muito boa, não é? Uma proposta muito boa para que você tenha ali segurança na sua casa, não é? Então, pode também interagir, não é, conosco através dos contactos, não é, que vão passando ali, não é, no seu rodapé. E link para levar esta câmera, não é? Temos óculos também, não é? Para dar um brilho aí no seu estilo, não é? Temos vários óculos, não é? Pode entrar em contato com esses números. O WhatsApp é 84 e você vai ter aqui a oportunidade de escolher, não é? As fotos, os óculos, desculpa, que você quiser, né? O estilo está aí nos detalhes, né? Louvamos a Deus pela vida da minha equipe de produção, não é? Ao Hermelindas, o nosso produtor, ele que garante esse cenário todo aqui, não é? Para quem já esteve aqui sabe como é que é uma organização enorme, muita coisa aqui dentro. Ele sozinho consegue montar e desmontar. Então, quero louvar a Deus pela vida dele, que Deus possa lhe abençoar. E orem por ele também, para que ele aceite Jesus, né? E aí ele fala de aceitar Jesus. Então, que orem por ele, para que o Espírito Santo possa lhe convencer. Né? A palavra ele já tem, né? Ele tem a nós como exemplo também, mas falta o Espírito Santo lhe convencer a aceitar a Jesus e começar a servir. Já está servindo, não é? Porque ele garante que este podcast chegue a mais pessoas, mas queremos que ele também seja salvo. Não é? E a todos que comentaram, não é? Ao meu operador de câmera, o Paulo, um forte abraço, que Deus também abençoe a sua vida. Meu caro, não é? Aos comprodutores, ao Aston, ao Shelton, também garante aqui a arrumação desse podcast. Então, um forte abraço a Taylor, a nossa administradora, muito canimamo. E a todos que direto e indiretamente têm apoiado, não é, ideias, em orações, em motivação, não é, para a gente continuar. Um forte abraço, que Deus possa abençoar. Voltaremos na quinta-feira, às 18 horas, com mais um tema sobre aparência. Estaremos aqui com a Mira Mandate, não é? Quero acreditar que se calhar mais um outro convidado, mas até então ela já confirmou a presença. Vamos falar aqui sobre a aparência de um cristão, né? Um tema também que... Senhoras e senhores, vamos ficar por aqui e voltamos na quinta-feira com mais um tema para a sua verdade que liberta.
Até lá.